Louvado seja o nome do Senhor, que nos dá a oportunidade de, nesta manhã, mais uma vez, adorarmos ao seu santo nome, cada um na sua casa, mas com os corações unidos em torno daquele que enviou seu Filho Jesus para nos salvar. Nós começamos então este culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e desejamos que este tempo seja precioso para você, para a adoração ao nome do Senhor. Palavra de Deus, no Salmo 136, verso 1, nos diz assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Nós vamos então ouvir o prelúdio e assim iniciamos o culto do Senhor. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo. Deu-nos bênçãos por Jesus. Vede, vede, ao Senhor glorificai, vós os santos pela cruz, sim, conosco glória dai. Vinde, vinde, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor, hoje, hoje. Tributemos todos nós, hinos santos de louvor, se louvor em alta voz, hoje, hoje. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Como ouvimos no início desse culto, nosso Deus é bom e misericordioso. Por isso nós temos a oportunidade de confessar os nossos pecados a Ele, na certeza de que a sua misericórdia irá pairar sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações. A palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, verso 7, nos diz assim: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Tempo precioso é este tempo que temos para falar com Deus e confessar as nossas faltas, os nossos pecados. Portanto, como sempre fazemos por aqui, pause um pouco o vídeo e faça a sua oração, confessando ao Senhor os seus pecados e pedindo que Ele tenha misericórdia para com a sua vida, a fim de que seu coração encontre paz e renovo para uma retomada de caminho diante da vontade de Deus. Então, pause o vídeo, faça a sua oração. Quando terminar, retorne para que nós possamos orar juntos. Oremos. Graças te damos, Senhor, porque por meio da tua palavra o Senhor se dá a conhecer.
É por meio da tua palavra que sabemos que o Senhor é um Deus misericordioso. É por meio da tua palavra que nós tomamos conhecimento de que tu e somente tu tem o poder para perdoar os nossos pecados. É por meio da tua palavra que nós, ao passo em que sabemos e reconhecemos a tua grandeza, majestade e glória, também sabemos que por conta da tua santidade, o Senhor jamais se coaduna com o pecado. Por isso, ó Deus, é que nós nos prostramos diante de ti, confessando os nossos pecados, porque também por meio das Sagradas Escrituras, nós tomamos conhecimento de que o Senhor tem prazer em nos perdoar. O Senhor deseja que, de fato, os nossos corações sejam convertidos ao Senhor. E por isso, ó Deus, nesta manhã, nesta oportunidade, nesta celebração, nós confessamos os nossos pecados ao Senhor, a fim de receber do Senhor a paz que excede todo entendimento e a alegria que não pode ser encontrada em qualquer outro lugar senão em Ti. Tem misericórdia de nós, perdoa-nos, ó Deus, por conta das nossas faltas e encaminha-nos para o centro da Tua vontade. É a oração que fazemos e agradecemos, especialmente pela certeza de que fomos perdoados. Oramos em nome de Jesus. Amém. O Salmo 51, verso 10, nos diz assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Perdoados pelo Senhor, nós não poderíamos fazer outra coisa senão louvar e bendizer o seu santo nome. Então, louvemos ao Senhor. Dono das estrelas e Senhor dos mares, toda a criação te exalta. Grandes e pequenos, reis e poderosos, hão de confessar teu nome. Querubins aos teus pés se prostram, serafins
e sempre serás, sempre serás. E a minha alma adora-te por tuas obras e por quem tu és, de tua glória, Shekinah, toda a terra se encherá para sempre, és, e sempre serás, sempre serás, sempre serás. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Oh, 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 oh. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. Eu levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Oh, 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 que te pertenço, Deus. Abra sua Bíblia no Salmo de número 19 e acompanhe a leitura que vamos fazer ainda em momento de louvor e adoração ao Senhor. Salmo de número 19. Diz-nos assim a palavra de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por
faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Além disso, por ele se admoesta ao teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Como é bom, por meio da palavra do Senhor, tomar conhecimento de quão maravilhoso Ele é, tão grande, tão majestoso é o nosso Deus. Por isso nós vamos, mais uma vez, fechar os nossos olhos e unir os nossos corações ao coração da nossa irmã Eliane, e juntos nós vamos adorar ao Senhor. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, louvado seja o teu santo nome e adorado seja o Senhor na beleza da sua santidade, Senhor. Obrigada, Senhor, porque tu criaste todas as coisas, ó Pai, e tu me criaste, tu nos criaste para o louvor da tua glória, Pai. Por isso, Senhor, eu adoro o teu nome na tua santidade, eu adoro por quem tu és, eu adoro pelo privilégio de poder te adorar, ó Pai. Obrigada, Senhor, pela tua presença, Senhor, constante em nossas vidas. Por isso te adoramos através de louvores cantados, te adoramos através de orações e através da leitura da tua palavra. Obrigada, Pai amado, pelo teu amor e pela tua misericórdia com que tu tens nos amado. Louvado e engrandecido seja o teu nome, pois só tu és digno de todo louvor e toda adoração. Por isso te agradecemos por esse privilégio, ó Pai, por esse maravilhoso privilégio de estar na tua presença, Senhor, te cultuando e te adorando nesse dia que o Senhor fez. Muito obrigada, Pai. Louvado seja o teu santo nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Estamos chegando ao momento em que seremos edificados pela palavra do Senhor. Somos introduzidos, então, neste tempo, pelo Salmo 136, verso 3, que diz assim: Rendei graças ao Senhor dos Senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Esta semana, na reunião de oração, tivemos um momento muito especial, onde uma canção chamada Gratidão foi executada e todos nos emocionamos diante de tão bela letra que aponta para um Deus bondoso, misericordioso, e o quanto devemos ser gratos a Ele por tudo que Ele é e por tudo que tem feito em nossas vidas. Foi um momento tão emocionante que pedimos que hoje no culto esta canção fosse novamente executada. Então preste atenção na letra desta canção e logo após nós iremos compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. A nossa oração é que o Santo Espírito de Deus nos ilumine para que, por meio de sua iluminação, consigamos compreender não apenas o que está escrito no texto, mas que possamos compreender a vontade de Deus para as nossas vidas. Ouça a canção
e logo após, ouça atentamente a mensagem do Senhor para as nossas vidas. Em gratidão eu canto a ti, com coração venho adorar, minha alma está bem junto a ti. És meu Senhor, meu Salvador. Em gratidão eu canto a ti, com coração venho adorar. Minha alma está bem junto a ti. És meu Senhor, meu Salvador. O que darei a ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim? Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. Em gratidão eu canto a ti, com coração venho adorar. Minha alma está bem junto a ti. És meu Senhor, meu Salvador. O que darei a ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim? Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. O que darei a ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim? Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. És meu Senhor, meu Salvador. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do Êxodo, no capítulo 3, do verso 1 ao verso 15. Livro do Êxodo, capítulo 3, do verso 1 ao verso 15. Diz-nos assim a palavra de Deus. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus,
a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda ao Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que, quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Palavra de Deus. Quem é Deus? Quem é Deus? Pergunta que parece simples, pergunta que naturalmente faz com que a nossa mente tente voltar lá nas aulas da escola dominical para tentar rapidamente encontrar a resposta. Quem é Deus? Esta é a pergunta fundamental da vida. Desta pergunta derivam todas as outras. Quem eu sou? Por que eu nasci? Qual é o propósito da minha vida? Todas estas perguntas só têm sentido se no final das contas nós respondermos acerca de quem é Deus. Calbart, um dos maiores teólogos protestantes do século XX, cunhou uma frase onde dizia que Deus é o totalmente outro que nós devemos conhecer. De alguma maneira, Calbart, que à época lutava contra o chamado pensamento teológico liberal, que dizia que não foi Deus quem criou o homem, mas o homem que havia criado a Deus. Calbart, então, entende que precisa dar resposta a esta heresia e, por isso mesmo, ele diz que Deus não pode ser pensado
fora da maneira como ele se revela nas Sagradas Escrituras. Deus não é uma propriedade intelectual onde as pessoas, de alguma maneira, podem defini-lo ao seu bel prazer. O Deus das Sagradas Escrituras é um Deus que se revela, que fala acerca dele mesmo. Por isso, quando Calbart diz que Deus é o totalmente outro, mostra exatamente esta disparidade que existe entre a sua criação e o seu Criador. Quem é Deus? É a pergunta que faz com que as pessoas tentem, de alguma forma, oferecer a melhor resposta. Hoje, nestes tempos chamados de tempos da pós-verdade, tempos onde as pessoas se sentem à vontade para definir coisas ou redefinir o propósito das coisas, parece que as pessoas não perderam, ou melhor, parece que elas perderam, de fato, esta reverência diante do nome de Deus. Perderam este senso, descrito como no texto que lemos, quando Deus fala com Moisés: tira as sandálias dos pés, porque esta terra que você pisa, este lugar que você está, é um lugar santo. Qualquer pessoa fala de Deus, e Deus é uma construção que elas fazem, independente de abrirem a Bíblia para ler e descobrir como Deus se revela. Mas ainda assim, continuamos perguntando: quem é Deus? O fato é que o próprio Deus considera esta questão importante. Tanto considera que foi por isso que ele resolveu se revelar, se mostrar, ainda sendo ele o totalmente outro, completamente diferente dos homens, em poder, em majestade, em essência. Ainda assim, este Deus, que é o totalmente outro, resolveu se revelar. E esta revelação, ela acontece nas narrativas bíblicas de maneira progressiva. Nós conseguimos perceber, olhando especialmente para o Antigo Testamento, o quanto parece que os homens e Deus estão num início de relação. Estão começando a se conhecer. Estão aprendendo ainda a perceber quem é esse Deus. Eles ainda não sabem dizer. Você deve ter percebido na leitura que fizemos desse texto, Moisés falando: mas se me perguntarem sobre quem é o Senhor, eu digo o quê? Isto é o que nós chamamos de revelação progressiva. É Deus se mostrando, se descortinando diante dos homens, e esta revelação encontra o seu ápice em Jesus Cristo. Deus, portanto, vai mostrando quem ele é, mostrando quais são os seus propósitos. Deus dá ao seu povo as suas leis, e conforme ele vai se revelando e vai se apresentando, o povo então vai aprendendo a adorá-lo. Deus diz como quer ser adorado, Deus diz o que ele deseja e o que ele não deseja para o seu povo. E nós estamos num momento muito emblemático, porque é o início de tudo. É o momento em que Moisés encontra-se com Deus diante de uma cena maravilhosa, uma cena positivamente assombrosa, uma cena que chamou a sua atenção quando a sarça ardia, mas não se consumia. Então Deus, neste momento, vai aproveitar para nutrir esta relação com Moisés e então revelar um pouco mais de si mesmo. Este Deus que se revela, este Deus que quer que eu e você saibamos responder a esta pergunta: quem é Deus? Ele nos ajuda, ele nos diz quem ele é e o que ele deseja para as nossas vidas. Bom,
O texto que lemos, logo no primeiro verso, mostra o segundo grande momento da vida de Moisés. De maneira espetacular, a vida de Moisés é narrada nas Sagradas Escrituras em 3 grandes ciclos de 40 anos cada. Você deve lembrar da história de Moisés, do seu nascimento, e que houve um tempo de grande perseguição na terra, onde os meninos estavam sendo praticamente caçados, e então Moisés é levado para o palácio, e ele é criado no palácio dos egípcios, né? Ele tem toda a formação dos egípcios, ele tem acesso a toda a cultura, contudo, ele toma conhecimento que a sua origem é a origem de um hebreu. Então, os primeiros 40 anos da vida de Moisés são praticamente todos vividos no palácio egípcio. Contudo, quando chega este tempo, numa situação muito emblemática, onde Moisés vê um egípcio batendo em um hebreu, alguém que de fato era o seu povo, Moisés fica aterrorizado com aquela cena, resolve partir em defesa do hebreu e acaba matando o egípcio. E quando isso acontece, a sua cabeça é tomada de ansiedade, imaginando que ele vai sofrer duríssimas consequências, e por conta disso ele resolve fugir. Vai embora aos 40 anos, deixa a vida palaciana, deixa a cultura egípcia e por si só vai viver uma nova vida. E é justamente nesse tempo em que ele consegue um emprego juntamente a um fazendeiro, alguém que tinha sob o seu domínio animais para serem cuidados. Este homem chamado Jetro, ele é um midianita, e a relação deles é tão boa que Moisés, inclusive, acaba se casando com a sua filha Zípora. Então, este é o segundo momento da vida de Moisés, este ciclo de 40 anos. Aqui temos, então, esta narrativa. Moisés está pastoreando o rebanho do seu sogro Jetro. Ele depois, praticamente aos 80 anos, né, ou melhor dizendo, aos 80 anos mesmo, é quando Moisés é chamado para libertar o povo de Deus e conduzi-lo, na verdade, a uma nova terra. Então, nós olhamos, na verdade, este término de ciclo, né, e Moisés passando para um novo momento, onde, depois de ter vivido a vida egípcia, depois de ter constituído família, agora Moisés vai para uma nova missão, onde Deus está, neste momento, se revelando a ele. E nós queremos olhar para esse texto e perceber quem Deus é aqui neste momento muito distinto da vida de Moisés. Porque o que Deus falou aqui e a maneira como ele se mostrou aqui, ele não deixou de ser. Ainda que, do ponto de vista histórico, fosse o momento em que Deus estava revelando o início, as primeiras bases acerca do seu ser, estas bases permanecem até hoje, e é exatamente por isso que vale muito nós voltarmos os nossos olhares para este texto e perceber que este mesmo Deus que está se revelando aqui a Moisés é o mesmo Deus que cuida de mim, cuida de você, é o mesmo Deus ainda hoje. É um Deus que não pode ser medido pelas nossas palavras, é um Deus que não pode ser concebido dentro da nossa limitada imaginação e reflexão, mas que um Deus, para além de tudo isso, é um Deus que quer se mostrar a nós. E como ele quer se mostrar? Primeiro argumento que nós olhamos para esse texto aqui, temos uma percepção, é de que Deus é aquele que toma a iniciativa
para falar conosco. Quem é Deus? Bom, Deus é aquele que sempre tem a iniciativa, o prazer, a alegria em vir falar conosco. Veja o verso 4 do texto que lemos. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés, e ele respondeu: Eis-me aqui. Parte desta revelação progressiva mostra esse aspecto de Deus já presente no Éden. A Bíblia fala, por exemplo, que Deus tinha o prazer de vir conversar com Adão na viração do dia. Deus é um Deus que fala, mas ele quer falar com alguém, ele quer conversar com a sua criação, ele quer nutrir este relacionamento. Ele criou todas as coisas e especialmente o homem, o ser humano, ele criou para a glória do seu nome. Você deve ter prestado atenção no salmo que lemos nesta celebração e que diz que todas as coisas apontam para a glória de Deus, anunciam a obra das mãos de Deus. Portanto, toda a criação foi feita, foi produzida para que o nome de Deus fosse glorificado. E é exatamente por isso que, no que se refere ao homem, o nome de Deus é glorificado nesta relação. E o melhor de tudo isso é a certeza que a palavra de Deus nos dá do quanto Deus tem interesse, tem proeminência, o quanto ele toma a atitude, ele assume a dianteira, ele dá o primeiro passo. Às vezes nós ouvimos, né? Interessante isso, pessoas dizerem que Deus espera que eu dê o primeiro passo para ele poder agir, ou Deus está esperando que eu faça alguma coisa para que ele, após isso, possa fazer. A Bíblia sempre revela um Deus que dá o primeiro passo, um Deus que vem na nossa direção, um Deus que tem prazer em se relacionar conosco, tem prazer em falar conosco. Moisés é tomado por aquele espetáculo de uma sarça ardendo e não se consumindo. Ele fica tentando entender como que aquilo podia estar acontecendo e, ao invés de Deus simplesmente contemplar Moisés assombrado diante daquela situação, Deus resolve chamar Moisés para conversar. Deus chama o nome de Moisés 2 vezes, porque ele sempre se mostrou este Deus que tem prazer, ele toma a iniciativa para vir falar conosco. Deus sempre quer falar conosco. E foi exatamente por isso que ele, por meio da sua providência, resolveu, primeiramente, comunicar a nós de maneira inefável o seu amor, enviando Jesus Cristo. Não é à toa que João vai relatar acerca de Jesus como sendo ele o Verbo. E diz João, no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Para João, Jesus é Deus falando numa potência e numa frequência jamais encontrados na humanidade. É Deus revelando de maneira inequívoca o seu amor e a sua graça para conosco. Deus é um Deus que fala, quer sempre falar conosco. E ele também, por meio da sua providência, resolveu deixar registrado as Sagradas Escrituras, que também é a maneira inequívoca de ouvirmos a sua voz. Deus estabeleceu um processo de comunicação onde fala conosco por meio da sua palavra e ouve a nossa voz através da oração. E temos então nestes 2 instrumentos, a oração e a leitura da palavra, a maneira de comunicar. Mas perceba, foi Deus quem nos deu a sua palavra. E foi Deus também, por meio de Jesus, que fez com que tivéssemos acesso ao Pai e assim então pudéssemos orar
e ter a certeza, por meio da fé, de que Ele nos ouve. Quem é Deus? Deus é aquele que gosta de conversar conosco, que toma a iniciativa para falar conosco, que deseja se relacionar conosco. Deus é um Deus relacional. Mas então você diz, bom, se Deus é relacional, se Deus toma a iniciativa para falar conosco, é só isso? É apenas isto? Está tudo resumido nisto? Em conversar, em falar com Deus e se relacionar com Ele? Isto é maravilhoso demais, mas não é apenas isto, porque os versos 6 e 7 do texto que lemos nos mostra, nos apresenta mais uma parte deste aspecto do ser de Deus. Diz o verso 6 e o verso 7, disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Veja como esta relação ainda é uma relação distante. É uma relação de quem ainda não conhece a Deus ao ponto de ter medo do que pode acontecer se olhar diretamente para Deus. Mas aí vem o verso 7 e diz, disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Quem é Deus? Deus é aquele que não fica alheio a tudo aquilo que nos acontece. Deus não quer simplesmente conversar conosco enquanto todo tipo de dissabor, toda tristeza, toda dificuldade acontece e a resposta para tudo isso é simplesmente interação, conversa e relacionamento. Mas ao passo em que Deus se relaciona conosco, ao passo em que Ele permanece tendo este prazer em falar conosco e ouvir aquilo que temos a dizer a Ele, Ele mesmo vem até nós e diz, eu conheço o sofrimento de vocês. Eu não estou alheio a isto. Isto não foge dos meus olhos, não foge do meu controle. Isto não é uma questão que é escalonada por Deus como sendo de segundo ou terceiro lugar. Deus está dizendo, olha, eu estou completamente voltado para aquilo que acontece com você, no sentido de que o meu nome é glorificado também quando eu percebo a sua aflição e vou em socorro da sua vida. Deus está dizendo, eu estou ouvindo o clamor de vocês. Aqui nós vemos tantos sentidos funcionando, fala, visão, audição. Deus fala, Deus diz que está vendo, Deus diz que está ouvindo. Todos estes sentidos fundamentais para a comunicação e para o relacionamento. Mas ao mesmo tempo é Deus dizendo, olha, eu não fico aqui assistindo as coisas que estão acontecendo. Durante algum tempo na história, filósofos disseram, olha, enquanto uns diziam não acreditar em Deus, outros diziam, olha, eu até posso acreditar que Ele exista e que talvez Ele tenha criado todas essas coisas, mas se Ele existe, se Ele criou todas essas coisas, Ele simplesmente largou tudo aqui e foi embora, porque não é possível. Mas o Deus que se revela nas Sagradas Escrituras é um Deus que olha para todas as circunstâncias difíceis e ainda assim resolve dizer que não está alheio a tudo isso. E isso é tudo que nós precisamos. Especialmente nestes dias que temos vivido, dias de sofrimento, dias em que fazemos muitas perguntas, dias em que estamos ansiosos. É muito bom saber que temos um Deus que não fica alheio ao que está nos acontecendo. E esse texto também nos revela um
um outro aspecto acerca de Deus. Quem é Deus? Deus é aquele que tem prazer em falar conosco, que assume este momento de fala, é aquele que tem prazer em vir falar conosco. Deus é aquele que não fica alheio ao nosso sofrimento, a tudo aquilo que nos acontece. E nós olhamos para o verso 10 e vemos que Deus é aquele que nos chama para trabalhar junto com Ele. Diz o verso 10: Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. É uma história absolutamente, do ponto de vista da normalidade, é um ponto fora da curva. Como que Moisés, depois de tantas coisas, depois de tantas situações, agora vai ser aquele que retornará ao Egito, não mais como aquele que simplesmente foi criado no palácio, mas aquele que agora vai libertar o povo. Mas nós vemos aqui um Deus que, sendo todo-poderoso e podendo acabar com a escravidão do povo de Israel diante dos egípcios, sem precisar chamar ninguém, ainda assim ele prefere atuar, agir desta maneira. Esse é uma espécie de modus operandi de Deus, um Deus que é todo-poderoso e que não precisa de ninguém. É Deus que resolve chamar pessoas para trabalhar junto com Ele. E é por isso que, quando Deus viu e ouviu a aflição do povo, Deus resolveu chamar Moisés. Porque isso revela este aspecto da comunhão. Deus é um Deus de comunhão, de relacionamento. Deus é um Deus que quer construir junto. E é exatamente por isso que o serviço cristão é tão importante. Nestes dias, nestes tempos de pandemia, nas dificuldades que temos visto tantas outras pessoas em meio ao seu sofrimento, nós somos aqueles que têm a resposta acerca de quem é Deus. Deus continua falando conosco, Deus não está alheio ao nosso sofrimento e Deus continua levantando pessoas para agir, para trabalhar, para de alguma maneira, por meio do seu serviço, por meio da sua força, não apontar para si, não para mostrar o quanto elas são boas, mas para mostrar o Deus que elas acreditam. Tudo aquilo que nós não fazemos porque somos bons. Nós fazemos mediante a graça e a bondade de Deus. Fazemos porque é a ação dele em nossas vidas. Por isso que, mesmo Moisés, num primeiro momento, não tendo entendimento acerca disso, ter ficado ansioso, preocupado acerca de como ele seria recebido no Egito, como o povo de Israel iria recebê-lo, o que ele teria que falar, a resposta de Deus para ele é simplesmente: diga ao povo, ao faraó, a quem quer que seja, que eu sou, enviou. Muitos de nós, quando olhamos para dilemas, aflições, situações difíceis da vida, perguntamos-nos, onde está Deus? Mas nós estamos fazendo a pergunta errada. A pergunta não é onde está Deus, porque esta pergunta deixa a gente completamente desnorteado. Ou nós só saberemos responder onde está Deus se primeiro nós soubermos responder quem é Deus. E é claro que Deus não é apenas isto que está narrado aqui no texto de Êxodo, capítulo 3, do verso 1 a 15, que nós estamos conversando aqui. Deus não é só isso, mas isto aqui também é Deus. Deus é aquele que toma a iniciativa no relacionamento. Deus é aquele que não fica alheio ao nosso sofrimento. E Deus é aquele que nos chama para trabalhar junto com Ele. E por isso, nós louvamos ao nome do Senhor, porque aquilo que nós não poderíamos fazer, Deus resolveu fazer por meio de Jesus Cristo, que é
nos dar a salvação, produzir em nós vida eterna, resolver as coisas, dar o além da morte, para que o tempo em que vivemos aqui, o tempo da peregrinação, mesmo em meio a tantas transições como foram as transições na vida de Moisés, ainda assim nós conheçamos e creiamos neste Deus que nos chamou à existência. Que Ele te abençoe, que Ele te ajude a passar por estes dias de pandemia, de isolamento social. Nestes dias, Deus continua querendo falar com você. Nestes dias, Deus continua dizendo que não está alheio ao nosso sofrimento. E nestes dias, Deus continua nos chamando, porque quer trabalhar junto conosco para que o nome dele seja glorificado. Que Ele te abençoe. Estamos chegando ao término da nossa celebração nesta manhã, e o Salmo 136, verso 26, nos diz assim: Ó, tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Como é bom crer, adorar, viver e se relacionar com um Deus misericordioso, um Deus que está próximo, um Deus que nos encaminha para o centro da sua vontade e participa da nossa história diante de tudo aquilo que Ele deseja para nós. Nossa oração é que a sua semana seja, mais uma vez, uma semana abençoada pelo Senhor. Antes de finalizarmos, queremos lembrar aos irmãos que nas quartas-feiras nós temos tido tempos muito preciosos, quando nós nos encontramos ali pelo aplicativo Zoom para um tempo de oração e compartilhar da palavra de Deus. Você que ainda não participou, se planeje, programe para que nesta próxima quarta você tenha a oportunidade de estar conosco. Nós continuamos a orientar os irmãos de que a transferência eletrônica é o melhor meio para que os irmãos possam transferir os seus dízimos e as suas ofertas para a igreja. A igreja tem compromissos e que, graças a Deus, têm sido honrados, e nós louvamos ao Senhor porque os irmãos têm se mantido fiéis na entrega e na devolução de dízimos e ofertas. Se você não puder fazer esta devolução por meio eletrônico, como sempre orientamos, procure o presidente da junta diaconal para que ele te dê maiores orientações sobre as maneiras como você poderá devolver o seu dízimo ou entregar a sua oferta. Deus continue abençoando a você, a sua vida e a sua casa. Que Ele continue movendo os nossos corações a serem cada vez mais generosos para com a causa do Senhor. E ontem à noite nós tivemos um tempo muito especial. Alguns casais da igreja se reuniram para falar sobre estes tempos difíceis de pandemia e ainda assim relembrarmos que quem ama nunca desiste. Recebemos o presbítero Rodrigo Barreto, que é psicólogo, e conversou um pouco conosco sobre os desafios deste tempo de pandemia e, sobretudo, mais uma vez nos lembrou de que os nossos desafios, os nossos dilemas, os nossos problemas, todos eles devem ser resolvidos a partir de Cristo. E foi um tempo muito rico, muito abençoador, de comunhão preciosa. Deus abençoe os irmãos. Nós agradecemos aqueles que acolheram, atenderam o pedido e puderam participar, e desejamos que aquele conteúdo que foi exposto ontem possa enriquecer os relacionamentos dos nossos casamentos, das famílias da igreja, e assim ser uma bênção para a glória de Deus. O Conselho da Igreja esteve reunido virtualmente esta semana para deliberar sobre as questões quanto ao retorno das atividades presenciais. O Conselho decidiu que, por enquanto, continua acompanhando as repercussões acerca das decisões de retomada de atividades, que ainda não é seguro, de que nós precisaremos adotar uma série de protocolos e, portanto, precisaremos de tempo para organizarmos esta questão e, portanto, nós ainda achamos que não é o momento adequado. De qualquer
qualquer maneira, pedimos que os irmãos fiquem atentos aos grupos, porque eles são a melhor forma de comunicação sobre qualquer novidade nesta área. Tá? E tendo alguma novidade, o conselho haverá de se manifestar para dar esta informação aos irmãos. E no tempo, momento apropriado e maneira apropriadas, nós então poderemos retornar à casa do Senhor com toda a segurança, preservando este bem precioso que é a vida dos irmãos, a vida que foi dada pelo próprio Deus. Então, aguarde orientações e continue orando. Temos tido muitos motivos para louvar e agradecer a Deus. Temos aniversariantes ao longo da semana que têm visto a sua vida ser renovada em meio a estes dias turbulentos que temos passado. Temos muitos motivos para pedir e continuar clamando ao Senhor, porque Ele tem ouvido as nossas orações e esse tempo está passando. Então, mais uma vez, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Graças te damos, Senhor, porque vemos a Tua bondade ser estabelecida em nossas vidas dia após dia. Louvamos o Teu santo e precioso nome por cada aniversariante, porque na medida em que a vida destes queridos irmãos e irmãs se renovam também em nós a esperança de que o Senhor tem conduzido a nossa história e nada escapa à sua soberania. Por isso, ó Pai, nós agradecemos e pedimos que o Senhor, sobre a vida destes queridos irmãos, renove bênçãos sem medidas. Ó Pai, nós colocamos diante de Ti o fato de que tudo aquilo que recebemos das Tuas mãos, nós não somos merecedores. É a Tua maravilhosa graça atuando em nossas vidas, dando-nos, ó Deus, aquilo que não merecemos e surpreendendo-nos a cada dia, porque as Suas misericórdias têm se renovado sobre nós. Ó Pai, aproveitamos este tempo e momento para continuar clamando por esta situação de pandemia, continuar clamando pela vida de médicos, enfermeiros e todos os profissionais que trabalham na linha de frente no combate a esta doença. Continuamos a clamar pedindo sabedoria dos céus para cientistas e pessoas que buscam uma vacina ou algum tratamento para combater efetivamente este vírus. Lembramos, ó Deus, daqueles que precisam trabalhar. Lembramos, ó Pai, deste momento em que as coisas começam a tentar retomar as suas atividades, trabalhadores, empresas. Ó Pai, tem misericórdia deste momento, tira, ó Deus, de nós qualquer tipo de ação, e especialmente nós pedimos pelos líderes governantes, de que neste momento de relaxamento, neste momento de retomada, que as decisões, ó Deus, sejam decisões tomadas especificamente para o bem do povo. Cuida, ó Deus, da nossa população, cuida deste mundo inteiro, ó Pai, que tem sofrido e que ao mesmo tempo sabemos precisa trabalhar, precisa desenvolver a sua profissão. E, ó Pai, nós vivemos um contexto, um cenário tão difícil, mas ainda assim, nós olhamos para o alto de onde nos vem o socorro e podemos, com o coração cheio de certeza por meio da fé, dizer que o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, dá-nos, ó Pai, paciência, temperança e, sobretudo, aumenta a nossa fé em Ti. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Antes de terminarmos a nossa celebração nesta manhã, não poderia ser de outra maneira, quero deixar com você uma palavra de fé, de encorajamento, vinda naturalmente da palavra do Senhor e da maneira como Ele se revela a nós. Livro do profeta Oséias, no capítulo 6, versículo 3, diz assim: Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor.
Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Recebei, pois, a bênção do Senhor. Seja do vosso parecer, meu irmão, minha irmã, o viver em paz. Que o sol da justiça brilhe sobre a sua vida a cada amanhecer, e chuvas de bênção sejam derramadas sobre o teu lar de forma doce e suave. Que a graça, maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável e infinito de Deus o Pai, a comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus, seja convosco, meu irmão, minha irmã, e convosco permaneça, não apenas hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém. Meu irmão, minha irmã, que você tenha uma semana abençoada pelo Senhor. Que Ele te fortaleça ao longo desta semana e que em breve nós possamos voltar a nos vermos na casa do nosso Deus e que isto aconteça de acordo com a sua santa vontade. Fique bem, fique seguro e que Deus seja com você em cada momento desta semana. Um grande abraço, até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi a chamar-me com amor. E contigo sempre desejo estar, ó bendito Salvador. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz eu desejo estar, Senhor. A seguir-te sempre eu me decidi, constrangido pelo amor. Jubiloso, pois me declaro teu, sem reservas, meu Senhor. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz eu desejo estar, Senhor. Que prazer sem par, que delícia é aos teus santos pés me achar.